A densidade demográfica de uma cidade, também chamada de densidade populacional, é a razão entre seu total de habitantes e a sua área territorial. Considere que essa densidade demográfica seja o único fator que deve ser analisado na hora de redistribuir os investimentos do governo estadual entre essas cidades, sendo a cidade de maior densidade demográfica a que receberá maior percentual de investimento. Aí você tem uma tabela, né, comparando as cidades ao número de habitantes e a extensão territorial. Analisando os dados da tabela, pode-se afirmar que a cidade que receberá maior investimento do governo estadual é qual cidade? Pessoal, vamos lá. A questão aqui ela foi bem direta, né? A gente está trabalhando sobre o tema razão entre o seu total de habitantes e a área territorial. Lembrando que quando a gente monta uma razão, o primeiro dado fornecido fica em cima e o dado seguinte fica embaixo. Sendo assim, a gente tem que montar a razão entre o total de habitantes em relação ao território. Beleza? E aí foi decidido nessa questão que os investimentos serão redistribuídos considerando que a cidade de maior densidade receberá o maior percentual de investimento. Então, é só a gente identificar, já que nós queremos aquela que tenha maior investimento, qual será aquela de maior densidade. Só isso. Mais nada. Beleza. Vamos analisar, então, cada uma dessas razões, começando pela cidade A. Na cidade A, nós temos 90 mil habitantes. Então, vou colocar aqui, 90. E a extensão territorial, 300 km². Vou colocar aqui, o 300. Posso cortar esse zero de cima com esse zero de baixo. Vai ficar 9/30. Se eu simplificar por 3 e por 3, isso vai dar 3 décimos. E se eu pegar 3 e dividir por 10, o resultado é 0,3. Beleza? Em relação agora à cidade B, na cidade B, nós temos um total de 50 mil habitantes, então aqui em cima eu vou colocar 50, e a extensão territorial é de 120 km². Então, eu vou colocar aqui embaixo o 120 para poder fazer também o nosso cálculo, tá? Já vou cortar um zero de cima, um zero de baixo, e no final ficou 5 dividido por 12, né? Vamos lá fazer essa conta aqui rapidinho, 5 divididos por 12. Quando o dividendo é menor que o divisor, a gente coloca aqui o zero e no quociente o zero e a vírgula, né? 50 dividido por 12, isso vai dar 4. 4 vezes 12 vai dar 48, para 50 resta 2. Tudo bem que continuaríamos ali, né? Mas não vai ser necessário para resolver essa questão, tá? Então, aqui eu tenho 0,4 em uns quebrados. Agora, vamos à análise da cidade C. Na cidade C, nós temos 140 mil habitantes para uma extensão territorial de 400 km². Vou cortar um zero de cima com um zero de baixo. Isso vai dar 14 por 40. Se eu simplificar por 2 e se eu simplificar por 2, 14 por 2 aqui dá 7 e 40 por 2 aqui dá 20. Coincidentemente, aproveitando a oportunidade, se nós fizéssemos a abordagem em cima da cidade D, teríamos 70 mil habitantes por 200 km². E se eu cortar um zero de cima e um zero de baixo, perceba que eu fico com a mesma razão da cidade C. Então, se elas têm a mesma razão, não é possível que nenhuma delas seja a nossa opção de resposta. Seguramente, poderíamos marcar já a nossa resposta correta como a cidade B, porque a cidade B está representando a maior razão, portanto, ela receberia o maior investimento, tá? A título de curiosidade,
se você dividir 7 por 20, olha aqui, ó, 7 divididos por 20, coloca o 0 e a vírgula, 70 por 20 dá 3, 3 vezes 20 dá 60, para 70 resto 10. Coloca um 0, 100 por 20 dá 5, 5 vezes 20 dá 100, e resto 0. Então, aqui nós teríamos 0,35, e aqui nós também teríamos, na cidade D, os mesmos 0,35. Comprovando que, de fato, a maior razão era da cidade B. Questão número 6, resolvida com tranquilidade, tá? Próximo passo, próxima questão, né? Então, simbora para a questão número 7. A questão número 7, o enunciado diz: determinado departamento do município emite alguns memorandos por dia, para fins diversos. Considerando que nesse departamento são emitidos 3 memorandos a cada 2 horas de serviço. Em um dia com expediente de 8 horas, quantos memorandos foram emitidos? Mesmo que aqui eu pudesse resolver uma questão usando regra de 3, o que eu quero comentar é que toda regra de 3 é uma relação proporcional. Então, ao invés de usar a regra de 3 aqui para poder resolver esse enunciado, eu vou montar uma simples proporção, porque é o que a gente está estabelecendo aqui nesse processo, tá? Como é que seria a montagem dessa proporção? Vamos lá, pessoal. Aqui a gente está comparando, né, que a cada 2 horas são emitidos 3 memorandos. Então, a gente emite 3 memorandos a cada 2 horas. Então, mantida essa proporção, em 8 horas, quantos memorandos nós vamos emitir? Então, aqui, ó, eu vou colocar uma montagem de uma proporção, que de um lado eu vou colocar uma razão escrito quantidade de memorandos, produzidos por hora, isso afinal é uma razão de produtividade, né? Está para quantidade de memorandos por hora, né? Afinal, se eu quero manter a minha produtividade, é porque eu quero que aconteça tudo na mesma proporção. Beleza? Agora é só substituir, né? Nós temos aqui 3 memorandos a cada 2 horas. Está para, não sei qual é a quantidade de memorandos, vou chamar de X, que serão emitidos em um expediente de 8 horas. Lembrando que toda proporção, para poder resolver, é só você multiplicar cruzado e seus problemas acabaram, né? Então, vamos lá. 2 vezes x, aqui eu tenho 2x, é igual a 3 vezes 8, isso dá 24. Então, x será a metade de 24, x é igual a 12. Tá aí, 12 é o nosso gabarito. Questão número 7, letra B. Tranquilo, né? Nada demais. Proporçãozinha aí para a gente trabalhar, para poder relembrar conceitos fundamentais e que podem ser trabalhados em outros momentos, né? Lembrando que isso aqui é um treinamento de curso de questões, uma iniciativa que você só encontra no Focado no Digital e que, com certeza, trabalhar os conceitos básicos da matemática também vai favorecer você a resolver desafios maiores, tá? Não adianta nada você sair partindo para cima de questões mirabolantes se você não tem a base da matemática bem construída. Tudo bem, gente? Simbora agora para a próxima questão. Próxima questão, questão número 8. A pandemia de Covid-19 levou as pessoas a buscarem lugares maiores e mais confortáveis para morar. Em uma cidade foram vendidos 400 imóveis, entre casas e apartamentos no ano de 2021. A razão entre o número de apartamentos e o número de casas vendidos nesse ano foi de 3/5. Quantas casas foram vendidas em 2021? Beleza. Pessoal,
embora no edital apareça o tema razão e proporção, pode ser que em algum momento você necessite de conceitos relacionados à divisão proporcional. Por isso mesmo, eu tomei a liberdade aqui de trazer esse subtema de razão e proporção para trabalhar um pouco sobre divisão proporcional com você, tá? E aqui o que a gente pode pensar? Ele falou que em uma cidade foram vendidos 400 imóveis, entre casas e apartamentos, em 2021. Logo, eu vou construir aqui uma equação que diz o seguinte: número de casas vendidas mais número de apartamentos vendidos, isso tem que ser igual a 400. Só que é aquilo, né? Numa questão de divisão proporcional, para que ela se torne interessante, a banca não vai propor uma divisão justa, que é o que nós estamos acostumados, né? Pensando numa igualdade, pensando nas outras pessoas que vão receber provavelmente o mesmo valor ou a mesma quantidade que nós receberemos se participássemos, né, de um processo de divisão. Na nossa cabeça, tem que ser tudo igualzinho para cada um. Só que nos problemas, o que vai se tornar mais interessante são as questões dividirem determinada quantidade de acordo com partes proporcionais envolvidas. E é aqui que você precisa entender como é que funciona o processo. Ele fala assim, ó, a razão, opa, apareceu a palavra razão, já vai montar uma fração. Então, beleza. A razão, então a gente monta lá, ó, uma fração, e aí o primeiro dado que vai aparecer vai ficar em cima. Entre o número de apartamentos apareceu primeiro? Então, A lá em cima. E o número de casas vendidos, casas apareceu depois? Então vai ficar embaixo. Beleza. Então essa razão entre os apartamentos e as casas vendidas nesse ano foi de 3/5. Então isso é igual a 3/5. Chegando aqui nesse patamar, muita gente começa a ter uma dificuldade, né? Que tipo de dificuldade? Professor, eu não consigo entender o que essa proporção que a gente acabou de montar, ela acaba dizendo. É muito simples, tá? A ideia é a seguinte: se a razão entre o número de apartamentos e o número de casas vendidos nesse ano é igual a 3/5, é para você pensar que a cada 3 apartamentos vendidos, foram vendidas 5 casas. A cada 3 apartamentos que eu vendo, eu acabo vendendo 5 casas proporcionalmente. Tudo bem? E aí, o que a gente consegue estabelecer? Processo importante para você conseguir resolver a tua questão com tranquilidade. Vou fazer um esqueminha aqui, ó, organizado, apartamentos e casas, e vai entender quais são as partes proporcionais de cada um. A parte proporcional à quantidade de apartamentos é 3. A parte proporcional referente à quantidade de casas vendidas é igual a 5. Até porque, né, como eu expliquei, para cada 3 apartamentos são vendidas 5 casas. E o que vai acontecer? Uma divisão aqui diretamente proporcional. E toda vez que eu trabalho com divisão proporcional, é só colocar o K que eu vou conseguir matar a minha questão. Beleza? Então, gente, esse 3 vai virar 3K. E esse 5 vai virar 5K. Esse K é famoso em proporcionalidade, né? Ele é chamado de constante de proporcionalidade. Ele é o grande coringa para que você consiga acertar a sua questão. O que eu estou entendendo agora? Eu estou entendendo que o A vale 3K e que o C vale 5K. Então, nessa primeira equação que nós montamos, no lugar do C, eu vou escrever 5K. No lugar do A, eu vou escrever 3K. Tranquilo, né? E aí,
a minha equação vai passar a ser 5K mais 3K é igual a 400. 5K mais 3K, 8K. 8K é igual a 400. Então, K é igual a 400 divididos por 8. Ao dividir 400 por 8, você vai encontrar 50 como o resultado. O que é muito perigoso, né? Porque se tiver 50, tem gente que marca. Mas é sempre importante ir lá no final da pergunta para saber o que está sendo questionado pela banca. E o que a banca pergunta? Quantas casas foram vendidas? Lembrando que casas é 5K. Agora é só substituir e comemorar. Então vamos lá. Casas é igual a 5 vezes o K. O K foi igual a 50. E ao fazer 5 vezes o 50, você vai encontrar como resultado 250. Agora sim, nós temos o nosso gabarito. Questão número 8. Resposta correta é a letra E. Beleza? Próxima questão, questão número 9. Vamos embora, gente. Número 9. 2 agências bancárias receberam cada uma 1.200 panfletos informativos sobre os fundos de investimento que oferecem. Há 3 tipos de panfletos, né? Um sobre fundos conservadores, outro sobre fundos moderados e o restante sobre fundos agressivos. Ele conta que a agência 1 recebeu seus 1.200 panfletos em partes proporcionais a 2, 3 e 5, referentes aos tipos sobre fundos conservadores, moderados e agressivos, respectivamente. E, analogamente, a agência 2 recebeu os seus panfletos em partes proporcionais a 1, 4 e 7. No final é perguntado quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais do que a agência 1. Beleza. Então, vamos lá. Separando aqui, ó, a agência 1. Eu tenho panfletos de fundos conservadores, moderados e agressivos. Então, vou fazer o seguinte, ó. Conservadores mais moderados mais agressivos. Isso tem que ser igual a 1.200. É o que diz lá o nosso enunciado, né? Tá lá, 1.200 panfletos distribuídos entre conservadores, moderados e agressivos. Quais são as partes proporcionais envolvidas para fazer essa divisão proporcional na agência 1? 2, 3 e 5, respectivamente. Então, vamos embora, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou organizar. Conservadores, a parte proporcional é 2. Moderado, a parte proporcional é 3. E agressivo, proporcional a 5. Vou colocar o K para facilitar. Esse 2 vai virar 2K. Esse 3 vai virar 3K. Esse 5 vai virar 5K. E vou substituir na minha equação, tá bom? O meu C agora é 2K. O meu M, 3K. O meu A, 5K. Então, gente, eu passo a ter 2K mais 3K mais 5K. Ao todo aqui eu já tenho 10K. Isso é igual a 1.200. Portanto, K é 1.200 divididos por 10. Corta um zero, corta um zero. O nosso K é 120. Maravilha. Já fizemos aqui a nossa análise da agência 1. Analogamente, faremos o mesmo para a agência 2. Aqui eu já vou ser um pouco mais direto. Vou colocar apenas as partes proporcionais dos fundos conservador, moderado e agressivo. O nosso problema está informando para a gente que a agência 2 recebeu os mesmos panfletos, né? Ou melhor, os panfletos com os mesmos fundos
Só que as partes agora são 1, 4 e 7. Então, vamos lá anotar. Conservador 1, moderado 4, agressivo 7. Vamos colocar o K. E agora, montar a equação, né? Conservador é 1K, mais moderado 4K, mais agressivo 7K, é igual ao total de panfletos, o mesmo 1.200. 1K mais 4K mais 7K, 12K. Maravilha, 12K é igual a 1.200. Então, o nosso K é 1.200 divididos por 12. O nosso K aqui é igual a 100. E agora, Igor, o que eu faço da minha vida? Vamos à pergunta do nosso enunciado. A pergunta é: quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais do que a agência 1? Então, o que está nos interessando são os fundos agressivos. Então, vamos calcular? Em relação à agência 1, fundos agressivos era 5K. Então, 5 vezes o K, que lá na agência 1 foi 120. São Ks diferentes, cuidado, tá? E 5 vezes 120 vai dar 600. Beleza? Já na agência 2, fundos agressivos correspondem a 7K. Simbora, então, substituir. 7 vezes 100. Como eu falei, né? Os Ks são diferentes, tá? E 7 vezes 100, 700. Como nós estamos buscando a diferença de valores dos fundos agressivos, né, das duas agências, é só fazer 700 menos 600. Beleza. Sendo assim, 700 menos 600 é igual a 100. Maravilha. Gabarito, letra A. Tranquilão? E agora a gente vai resolver a nossa questão número 10. Agora eu trouxe a divisão inversamente proporcional para você entender como é que funciona. Jorge tem 325 bolinhas de gude e vai dividi-las entre seus 2 filhos em quantias inversamente proporcionais a 5 e 8. A diferença entre as quantidades de bolinhas recebidas pelos filhos de Jorge é... E aí você tem as alternativas. Beleza, gente? Olha só. Vamos supor que os filhos de Jorge sejam representados por A e B, tá? Então, a gente já pode escrever aqui, ó, que A mais B tem que ser igual a 325. Por quê, professor? Porque a quantidade de bolinhas que um filho receber somada ao que outro filho receber tem que ser igual ao total, 325. Só que agora a divisão é inversamente proporcional. Inversamente a 5 e a 8. E eu vou fazer um esqueminha aqui para você, que é o seguinte. Se a divisão fosse diretamente proporcional, a parte de um filho, 5, e a parte do filho, 8, é só colocar o K. Beleza? E se for inversa, professor? Bem, se for inversa, vai fazer a mesma coisa. Só que ao invés de trabalhar com 5, vai fazer o inverso do 5, que é 1 sobre 5. Ao invés de fazer o 8, vai fazer o inverso do 8, que é 1 sobre 8. Mas vai continuar colocando o K. 1/5 vezes K
é K sobre 5. 1/8 vezes K é K sobre 8. Na prática, o que eu quero que você lembre? Se for direta, 5K, 8K. Se for inversa, inverte. Ao invés de ser 5K, é K sobre 5. Ao invés de ser 8K, é K sobre 8. Tranquilão? Beleza? Agora, vamos substituir os valores, né? O meu A é K sobre 5. Então, fica K sobre 5 mais o meu B, K sobre 8. Isso é igual a 325. Professor, eu tenho aqui uma equação para resolver, mas eu tenho dúvida. Então, faça o seguinte. Vamos começar multiplicando cruzado aqui, ó. 8 vezes K. 8K mais 5 vezes K. 5K sobre o produto dos de baixo. 5 vezes 8. Isso dá 40. Isso é igual ao 325. Detalhe. Esse 40 está dividindo, passa lá para o outro lado, ó, multiplicando. E 8K mais 5K são 13K. Então, fica 13K é igual a 325 vezes o 40. Portanto, o meu K é 325 vezes o 40 dividido pelo 13. Professor, como é que eu faço, hein? Aqui uma sugestão, tá? O 325 é divisível pelo 13. Quer ver só? Se eu pegar 325 e dividir por 13, 32 por 13 dá 2. 2 vezes 13 dá 26. 26 para 32, resta o 6. Desce o 5. 65 por 13 dá 5. 5 vezes 13 dá exatamente 65. Então, aqui, o resto é 0. Logo, 325 por 13, isso vai dar 25. E no final, o meu K ficou 25 vezes 40. 25 vezes 4 dá 100. Coloca um 0, vira 1000. Então, K é igual a 1000. Tranquilo? Agora, nós queremos encontrar a diferença entre as quantidades de bolinhas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá encontrar o de cada filho. O do filho A, lembrando que era K sobre 5, né? Substituindo o K pelo 1000. 1000 dividido por 5. 200. O B era K sobre 8. O K vale 1000. E 1000 divididos por 8 vai dar exatamente 125. Nós queremos a diferença entre as quantidades de bolinhas recebidas pelos filhos. Então, vou pegar 200 menos o 125. Beleza. Ao fazer 200 menos 125, fica bem nítido, né, que o resultado é 75. Tranquilo? Portanto, questão número 10, o nosso gabarito é a letra E.